Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Nós estamos no nosso 25º dia de leitura bíblica. Vamos continuar perseverando até o final do ano para poder fazer a nossa leitura de capa a capa e maratonar a Bíblia. Bora comigo na leitura de hoje. Hoje, no dia de domingo, nós temos a leitura de Êxodo 18, versículo 13 até 21, versículo 36. Moisés escolhe ajudantes. Versículo 13 do capítulo 18. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo com todas as pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo e explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Depois desse jeito você vai ficar cansado demais e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você representa o povo diante de Deus e também que leva a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Chefes de 1.000, de 50 e de 10. Depois devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso e se essa é a ordem de Deus, você não ficará cansado. E todas as pessoas poderão ir para casa com suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas e os colocou como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgarão as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para sua casa. Olha que coisa maravilhosa aqui a gente recebendo um princípio, a gente percebendo um princípio de liderança sendo dado aqui para Moisés, né? Estava sendo muito difícil ele carregar todo esse fardo sozinho. E por mais incrível que pareça, quando é separada essa quantidade de pessoas para cada número de líderes, é muito interessante a gente perceber que o menor número para ser levantado uma liderança, que era de 10 pessoas, na verdade a gente pode entender que era o tamanho de uma pequena família na época. Uma pequena família geralmente deveria ter 10 pessoas, tendo nessa família o patriarca, a matriarca, os filhos deles e mais os seus pais. Então, geralmente seriam as 10 pessoas, que seriam os adultos, os velhos e as crianças e os jovens. Então, a gente pode entender, não é isso que o texto está falando, mas a gente pode aplicar que as lideranças elas foram instituídas da mesma forma que os homens eram líderes dentro das suas casas, né? De que esses homens eles deveriam ser levantados para cuidar como se fosse de uma família. Né? Um número de outros homens que significaria como se fosse a sua família. Então é muito interessante a gente ver nessa perspectiva que é justamente a liderança levantada para cuidar dos outros, né? E não simplesmente para tentar fazer alguma coisa, para dizer para onde que deveria ser levado, mas para cuidar das pessoas. A gente vê isso aqui, a gente vai agora para o capítulo 19. Os israelitas partiram de Refidim e no dia 1º do 3º mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai. E Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: diga aos seus descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como se fossem sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, ele escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou a resposta ao Senhor. Ele disse a Moisés: vou falar com você numa nuvem escura para que o povo possa ouvir a nossa conversa e para que daqui em diante você sempre confie em mim. Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido. E o Senhor lhe disse: vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Eles devem lavar suas roupas e se prontificar para depois de amanhã
Nesse dia eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Marque limites em volta da montanha para que o povo não passe dali. E diga-lhes que não subam um monte nem cheguem perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Ela será morta, apedrada ou a flechadas. Isso deve ser feito tanto com pessoas como animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. E todos lavaram suas roupas, e Moisés disse: fiquem prontos para depois de amanhã, e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do terceiro dia houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento a fim de encontrarem com Deus, e eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O som da trombeta ficava cada vez mais forte. Moisés falou, e Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu no alto do monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: desça e avise ao povo que não passe os limites para perto a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também aos sacerdotes que eles devem se purificar a fim de poderem chegar perto de mim. Se não se purificarem, eu os matarei. Moisés disse a Deus, o Senhor: o povo não poderá subir o monte, pois tu não os mandaste respeitar esse monte como lugar sagrado e mandaste também marcar limites em volta dele. Então o Senhor respondeu: desça e depois volte com Arão. Porém os sacerdotes e o povo não devem passar os limites a fim de subir até o lugar onde eu estou. Se fizerem isso, eu os matarei. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. Capítulo 20, os 10 mandamentos. O Senhor Deus falou, e foi isso que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou Deus, sou seu Deus. Eu tirei da terra do Egito até onde vocês eram escravos. Não adorem outros deuses, adorem somente a mim. Não façam imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhem diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e os abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo, faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansei. Por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e sua mãe para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. O povo fica com medo. Versículo 18. O povo ouviu os trovões, o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe, e disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé de longe, somente Moisés chegava perto da nuvem escura onde Deus estava. Leis a respeito dos altares, versículo 22. Então o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte: vocês viram que lá do céu eu lhes falei, não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Façam um altar da terra para mim e em cima dele ofereçam suas ovelhas e os seus bois como sacrifícios que serão completamente queimados e como ofertas de paz. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem. E nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Se fizerem um altar de pedras para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. Não façam o meu altar como degraus, porque se fizerem a nudez de vocês vai aparecer ali. Capítulo 21. Lei a respeito dos escravos.
ordenou a Moisés que desse aos israelitas essas leis. Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você, mas no 7º ano ele ficará livre, sem ter de pagar nada. Se ele era solteiro quando se tornou um escravo, não levará a mulher quando for embora. Se era casado, não poderá levar a mulher. Então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas à mulher, e os filhos serão do dono, e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama sua mulher e os seus filhos e o dono, e não quiser ir embora sozinho, não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará ao lugar de adoração. E ali o encostará na porta, o batente da porta, e furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre, como ficam os escravos do sexo masculino. Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá de vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vendê-la a estrangeiros, pois ele não agiu direito com ela. Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse sua filha. Se um homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar à primeira a mesma quantidade de alimentos e de roupas e os demais direitos que ela possuía antes. Se ele não cumprir essas 3 coisas, ela poderá sair livre sem ter de pagar nada. Lei a respeito da violência. Versículo 12. Deverá ser morto todo aquele que ferir uma pessoa de modo que ela morra, porém, se for apenas um acidente, não tendo havido intenção de matar, então aquele que matou deverá fugir para um lugar que eu escolhi e ali ele ficará livre. Mas se um homem ficar com raiva e matar outro de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar a fim de se salvar. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la ou para ficar com ela como escravo será morto. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Se durante uma briga um homem ferir o outro com uma pedra ou com um soco, ele não será castigado se aquele que foi ferido não morrer. Mas se este ficar de cama e mais tarde se levantar e começar a andar fora de casa com a ajuda de uma bengala, então aquele que o feriu terá de pagar o tempo em que o outro perdeu e também as despesas do tratamento. Se alguém ferir a pauladas do seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado, mas se o escravo morrer só um ou dois dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para as escravas. Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. Mas se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Se alguém ferir o olho do seu escravo e ele perder a vista, o escravo terá de ser liberto como pagamento pelo olho perdido. E se alguém quebrar um dente do seu escravo, ele terá de ser liberto como pagamento pelo dente. Essa lei vale também para as escravas. Casos de acidente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, ou a pessoa morrer, o boi deverá ser morto a pedradas, e ninguém comerá sua carne. Mas o dono do boi não será castigado. Porém, se o boi tinha o costume de chifrar as pessoas e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será morto a pedradas. E o seu dono também será morto. No entanto, se deixarem que o dono pague uma multa para salvar a sua vida, então ele terá de pagar tudo o que for exigido. Se um boi matar um menino ou uma menina, o dono será julgado por esta mesma lei. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá como pagamento 30 barras de prata e o boi será morto a pedradas. Se alguém tirar a tampa de um poço ou se cavar um poço e não a tapar e nela cair um boi ou um jumento, essa pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal. Ela fará o pagamento em dinheiro, porém o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, o boi que foi ferido morrer, o boi vivo será vendido e o dinheiro será repartido entre os 2 homens. E o boi morto será dividido também entre os 2 homens. Porém, se o boi já era conhecido como chifrador e o seu dono não o prendeu, ele dará ao outro homem um boi vivo, mas o boi morto será seu. Essa é a leitura de hoje. Uma grande coisa para a gente poder compreender um pouquinho melhor tudo isso que a gente está falando era por que essa leitura era feita para todo o povo, ou por que essa lei era dada para todo o povo. Porque todo o povo foi chamado para ser um povo sacerdotal. O papel do sacerdote é o papel para cumprir um espaço vazio.
É justamente para cumprir alguma lacuna que está havendo entre Deus e a sua criação, entre Deus e as pessoas as quais Ele quer habitar, sabe? Então, todas as vezes que a gente vai ver a respeito dos sacerdotes, eles estão entre Deus e alguma coisa, porque era a função do sacerdote cuidar da criação de Deus e administrar e zelar para a criação de Deus ser apresentada de modo o quê? Digno diante do seu Senhor. Por isso que a nação inteira de Israel deveria seguir as leis, para que os seus relacionamentos uns com os outros fossem o quê? Dignos, santos, para que eles pudessem apresentar a eles mesmos como um povo inteiro sacerdotal de uma forma digna diante do seu Senhor. E isso vale o quê? Para nós hoje, no Novo Testamento. Isso vale para nós hoje. Hoje nós somos constituídos através do sacerdócio de Cristo Jesus, segundo a linhagem de Melquisedeque. Ou seja, nós somos um sacerdócio santo para o Senhor, segundo 1 Pedro. Por quê? Porque ele sempre desejou isso. Desde o momento que ele tirou o povo do Egito, até o momento que ele tirou a nós do nosso pecado. Desde o momento que ele firmou conosco a nossa aliança com ele, a nova aliança. Ele deseja um povo separado para ele. E para fazer separação para ele, tem que haver a observância do quê? Da sua vontade. Nós precisamos entender que não necessariamente precisamos seguir as leis ritualísticas do Antigo Testamento, mas nós precisamos seguir um padrão moral e ético que é nos apresentado tanto no Antigo Testamento ilustrado quanto na revelação do Novo Testamento, que nos aponta como isso no Antigo Testamento funciona para nós hoje. Muito obrigado pela leitura de hoje, que Deus te abençoe e que a gente possa continuar a nossa leitura amanhã. Até logo!